seu trabalho. Dando continuidade, convidamos o próximo palestrante, nosso amigo Paulo Rodrigues Vieira, diretor da Agência Nacional da Água. Ana, a senhoria terá até 20 minutos. Você pode optar, falar aqui da mesa ou da tribuna. Vou me apresentando, meu nome é Paulo, né? Eu quero iniciar, além de cumprimentar o deputado Edinho Bez, o deputado ex-ministro Sarney Filho, e agradecer o convite e, ao mesmo tempo, cumprimentar, né, a iniciativa do Dr. Fernando Fialho, diretor-geral da Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Dizer que é uma satisfação, né, estar aqui no Maranhão. Eu não conhecia o Estado, estou conhecendo hoje. E eu sou ainda novo, né, nessa temática, nessa discussão de meio ambiente. O Maranhão tem uma... Quando a ANTAC pediu a gente que fizesse essa visita, a gente faz uma reflexão nessa tarde, eu imaginei que o melhor a fazer seria fazer uma reflexão, uma fotografia do que a Agência Nacional de Águas espera do Maranhão, o que ela já pesquisou sobre o Maranhão e como nós pretendemos nos comportar em relação ao Maranhão nos próximos anos. O Maranhão tem uma história interessante de meio ambiente. Há exatos 30 anos atrás, ainda anterior à Constituição de 88, portanto, ainda sob os aspectos de um regime ainda muito duro, de um regime ainda não democrático, em 30 anos, 1981, surgiu o marco da legislação ambiental no país. E 4 anos depois, o presidente José Sarney fundou o IBAMA, né? Então, uma das grandes conquistas, uma das grandes reflexões que nós fazemos hoje, tem origem, né, num personagem importante aqui do Estado, importante no país, que foi a fundação do IBAMA no governo José Sarney. Então, é um marco importante, é a partir do IBAMA que se desencadeia a legislação, a temática, esse modelo ambiental, que vai desaguar na Constituição de 88. É daí que vem o chamado Sistema Nacional de Recursos Hídricos, né? A Constituição de 88, ela discute recursos hídricos em 2 momentos. Ela discute enquanto bem. Quis a Constituição que recursos hídricos devem ser, ao mesmo tempo, natureza, meio ambiente, mas a água deve ser pensada como fator de produção. Água, o consumo, agora há pouco o diretor-geral da ANTAC nos apresentou as principais pautas produtivas do país, as pautas de exportação, e eu posso dizer, por exemplo, aço, fabricação de aço, fortíssima concentração de água. Posso citar outra, celulose e papel, forte concentração de água. Então, temos que pensar a água sob 2 grandes vertentes, natureza, meio ambiente e produção. O que foge, de certa forma, às características da nossa sociedade. Eu venho de uma região bastante bela, mais distante, né, na nossa querida Bahia, e o que se percebe no Brasil profundo, no interior do país, é que a água ela é marcada com uma certa santidade, um certo cuidado. Tanto é que quando a gente quer caracterizar no Brasil profundo, no interiorzão, alguém assim que um mau caráter, uma personalidade difícil, a gente fala, meu Deus do céu, é tão ruim que tem coragem de negar ter um copo d'água. Então, a água ainda é vista como um fator social, mas nós queremos dar essa vertente. Nós queremos pensar em água como fator produtivo e como bem para as novas gerações, conservação para as novas gerações. Gente, tecida aí essa não muito breve digressão, eu faço aqui com vocês, convido a uma reflexão da nossa fotografia, do nosso órgão, em termos de usos múltiplos no Estado do Maranhão. Quando nós falamos de usos múltiplos, nós estamos assim pensando no uso concomitante da água. Seria a água utilizada ao mesmo tempo em navegação, geração de energia, abastecimento urbano, irrigação. Então, o conceito mais simples, mais didático de usos múltiplos seria basicamente isso. Eu vou ver... Olha, não sei o que está acontecendo, vamos ver aqui se eu me entendo.
Então, basicamente, quando nós queremos discutir um pouco de usos múltiplos, como eu já comentei, demandas principais da sociedade, aproveitamentos hidrelétricos, abastecimento urbano, águas subterrâneas, águas superficiais. O Brasil tem uma forte concentração de águas subterrâneas. Nós, por força da Constituição, nós na ANA não temos competência legal para tratar de água subterrânea. Estamos fazendo, né, assim, informalmente, já que o país não conseguiu alocar recursos, nós estamos fazendo alguns investimentos. E aí vocês devem estar, os senhores devem estar perguntando, e como é que a ANA sobrevive? Basicamente, a ANA sobrevive com 0,75% do faturamento do setor elétrico, o principal fator de investimento. O nosso orçamento para 2012, entre parcerias, entre recursos internacionais, deve se aproximar R$500 bilhão, tá? Nós saltamos de um orçamento de 2010 de algo próximo a 170 milhões, estamos fechando esse ano com 300 milhões e vamos alcançar algo em torno de 450 milhões, mas parte desses recursos são recursos internacionais para investimento. Nós vamos ter um comportamento, de certa forma, híbrido, né? Ao mesmo tempo de regulação e de como operador do governo federal para o sistema nacional, investimentos em estados, e é com esse dinheiro que nós queremos investir um pouco aqui no Maranhão, investir um pouco no país como um todo. Então, estudos estamos desenvolvendo aqui basicamente no Maranhão, nos interessa muito o Plano Tocantins-Araguaia e o Atlas de Abastecimento Urbano. Basicamente, o que seria o plano? A Lei 9433, desculpa, assim, gente, eu sou advogado, então essa juridiqueza, essa coisa toda, vocês me deu o devido desconto, as devidas vênia, mas o plano nosso do Tocantins-Araguaia é como se nós, o órgão de recurso hídrico, ele tirasse uma fotografia do que ele espera do país, daquela região. Feito isso ainda no governo Lula, o órgão propôs a Lula o seguinte, ao presidente Lula: presidente, nós achamos que no Araguaia Tocantins não deve ter hidrelétrica. Nós devemos preservá-lo como uma fronteira agrícola do país, uma fronteira mais voltada à agricultura, a questões turísticas. O presidente aceitou, né? Então, o governo Lula tomou a decisão de impedir pequenas, grandes hidrelétricas no Araguaia e ter o Araguaia nessa linha. Dando continuidade ao que Lula propôs, ao que Lula aprovou da agência, na semana passada eu visitei o ministro do Turismo e fiz uma proposta, levei a proposta do órgão regulador a ele, no sentido da gente avançar a questão do turismo no Rio Araguaia. Então, o ministro já determinou as primeiras providências já estão sendo tomadas com relação a isso, um plano de estudos, um plano de inventário turístico, o ministro do Turismo já determinou isso está em fase aí inicial. O Atlas seria a preocupação da agência de saber o seguinte: como é que vai comportar o abastecimento de água no país? Duas grandes preocupações: qualidade e quantidade. Está sob a responsabilidade da agência o Plano Nacional de Qualidade de Água. Então, a agência, uma das nossas grandes vertentes hoje é mapear o país. Lembre-se, nós somos um órgão regulador, então nós tiramos a fotografia, dizemos, olha, se tem problema de qualidade aqui, tem problema de qualidade, e levamos a quem de direito. Basicamente, hoje, quem? O ministro das Cidades e o ministro da Integração Nacional. Basicamente, nós levamos esse estudo, levamos o problema a ele, e, a partir daí, se elabora as políticas públicas. Esse é o itinerário básico. Então, o Maranhão guarda outra característica, a questão de ser uma região muito rica. São dois grandes biomas, basicamente, o bioma da Amazônia, o bioma do Cerrado. Então, são dois grandes enfrentamentos ambientais muito grandes, né? Já que são duas regiões que o mundo está muito sob observação constante. O Cerrado é uma das grandes fronteiras agrícolas do país. A Amazônia, outra região bastante sensível na questão ambiental. Chama a atenção para a caracterização do próprio Estado. Em termos os nossos estudos na agência, eles mostram, em termos de demanda, eu chamo a atenção aí, como a gente faz, a fotografia nossa, 47% para irrigação, quando a gente pensa em água, em consumo de água, abastecimento urbano 30%, desidrentação animal, né, que seria
ao fornecimento de água para matar a sede dos animais, 12%, abastecimento rural, 7%, uso industrial, 4%. Nossa expectativa básica é que, por exemplo, algo como uso industrial, o país tende a avançar a fronteira de desenvolvimento, a fronteira de urbanização, então a gente tende a achar que isso deve aumentar nos próximos anos. Mas chama a atenção que o 47% de agricultura acompanha o consumo de água no país inteiro. Tá? A agricultura é o maior consumidor de água. Eu chamo a atenção dos senhores que, por exemplo, é muito comum a gente falar, mas a hidrelétrica vai atrapalhar, né, o rio e tudo. Hidrelétrica não consome água, né? Ela utiliza a água. Já a agricultura é essa sim, ela consome a água, ela se mal usada. Logo que eu cheguei na agência, né, tinha um preconceito muito grande, mas falava, você é advogado, então ia me explicar. Eu falei, gente, então nós vamos dividir a questão das políticas públicas de água. Eu só quero na minha cabeça 3 grandes divisões: urbana, rural e selvagem. Mas o que seria isso? A água urbana é aquela água que está sob forte pressão do povoamento, de grande concentração populacional, o avanço da urbanização. Vamos pegar como exemplo a região metropolitana do Rio de Janeiro, a região metropolitana de São Paulo, aquele miolo de São Paulo, o pessoal que conhece São Paulo, Americana, Campinas, Atibaia. Então, isso eu chamo de água urbana, é aquela água que está sob forte concentração populacional, industrial. A segunda seria a água rural, seria aquela que o consumo agrícola, a pressão das novas fronteiras agrícolas pressiona ela, temos que ter cuidado com a questão do desperdício, a questão, sobretudo, de defensivos agrícolas caírem nos nossos cursos hídricos. No terceiro ponto, é o que eu chamo de água selvagem. Essa não há o que fazer nesse momento, é observá-la, acompanhar, lançar mão de mecanismos de satélites, mecanismos junto com as Forças Armadas, com as Forças de Segurança Nacional. Seria, por exemplo, regiões da Amazônia, regiões do Brasil propriamente profundo, tá? Regiões nas fronteiras, alguns pontos de fronteiras, pontos onde a urbanização, a gente chama a atenção para a chamada margem esquerda, né, do Rio Amazonas, onde a povoamento é muito pequeno ainda. Então, essa água, eu chamo ela de selvagem, e acho que o que nós podemos fazer nesse momento é observá-la. Com relação à urbana, é preocupar basicamente qualidade, quantidade e, principalmente, levar a todos. Né? Por incrível que pareça, ainda tem muito que se atender de água. Se o Brasil precisa de um programa de alimentos para todos, nós precisamos também de uma água para todos, como a presidente se desenha e inicia-se o desenvolvimento. Olha, também aqui, o órgão regulador, ele tem feito essas avaliações, ele tem observado o comportamento do Estado. Nós fazemos isso por meio de consultorias, tá? Nós não temos braço suficiente, nós temos consultorias especializadas que nós homologamos esses serviços contratados por nós mesmos, então nós observamos o grosso aqui no Maranhão de usos múltiplos, mineração, esgotos domésticos, as partes que estão pressionando, os fatores que estão pressionando os usos de águas. Pelo tempo, eu vou me ater a passar com bastante rapidez. Também, em termos de consumo de água, vocês podem estar imaginando, me permita chamar de vocês, né, são quase todo mundo muito jovem, mas eu vou dizer, é muito difícil estudar a água, pensar a água, sem pensar também em desenvolvimento, sem pensar em ocupação. A água é vida, né? Sem pensar em pessoas. Então, interessa para a gente, a fotografia nossa, é também pensar os polos de desenvolvimento. Eu mostro aí, ao nosso ver, a fotografia, as entrevistas, os trabalhos que nós estamos avançando aqui no Nordeste, sobretudo no Maranhão, mostra para a gente essas 3 grandes faixas de desenvolvimento: integrado, polo de irrigação e polo turístico. Hidroeletricidade também. Esses são os pontos onde estão sob observações da agência. Eu chamo a atenção basicamente para a hidrelétrica de Estreito, que está sob regulação em termos de recursos hídricos da nossa agência. Em termos de água subterrânea, o Maranhão, aos olhos da agência, algo em torno de 75% dos municípios utilizam de mananciais subterrâneos, o que mostra também que temos que ter uma preocupação muito grande aqui no Maranhão, porque há uma sensibilidade muito grande nas contaminações, né, dos chamados aquíferos. É muito mais fácil tratar, fazer uma mitigação em as chamadas águas superficiais,
em relação às águas subterrâneas. Uma vez contaminadas, é muito difícil essa descontaminação, cara, e o país hoje, inclusive, não tem recurso. Eu chamo a atenção que o Maranhão lembra um pouco a região ali de Barretos, Ribeirão Preto, onde há forte concentração por demanda de recursos subterrâneos. Em termos de águas superficiais, eu só confirmo que os mananciais que abastecem algo em torno de 20%, é o que chama a atenção à fotografia que nós temos hoje. E essa é a nossa fotografia em termos de prestadores de serviço. Nossas pesquisas têm mostrado a 64% do município com a CAEMA, os sistemas autônomos alcançam algo em torno de 16%. Eu chamo a atenção que sistemas autônomos na legislação nossa seriam os DAEs, os serviços de água, e as prefeituras municipais, a própria administração direta, algo em torno de 20%. Então, nesse ponto, o Maranhão se mostra promissor, né? Temos que avaliar mais condições econômicas, mas aos olhos do marco regulatório do saneamento, mostra-se promissor, né, a novo desenvolvimento, a novas companhias, a novos investimentos, já que praticamente 100% está com o poder público, né? Então, em termos de alocação de água, enquadramento nós temos também avançado agora no plano do Araguaia-Tocantins. Eu gostaria, senhores e senhoras, de tecer maiores detalhes. Eu sou muito otimista. Eu vou com essa relação do Maranhão, até para não ser muito cansativo nesse final de tarde. Diz que Caxias, ele foi mandado, ainda barão, né, o Barão de Caxias, passou para a história como duque. Ele foi mandado aqui ao Maranhão, né, para conter a balaiada. E voltou como duque de Caxias. Então, a visita dele ao Maranhão foi extremamente proveitosa, né? Em pleno império, chegou como barão, voltou como duque. Então, é um estado promissor, é um estado importante da federação, é um estado onde o próprio presidente da República definiu essa região como região de concentração de irrigação, já que a faixa do Araguaia, então, é uma região que interessa muito ao órgão regulador. Nós temos cobrado, nós temos muito interesse em avançar. Então, se eu pudesse dar um recado hoje aqui para a Agência Nacional de Águas, através do seu corpo dirigente, é que nós acreditamos nesse estado como fator de preservação, fator de desenvolvimento, e prova disso é o que nós estamos desenvolvendo. Atlas de abastecimento, Atlas de defesa civil e o próprio Araguaia-Tocantins. E, recentemente, por orientação do ministro do Turismo, estamos entrando também em um projeto de turismo para a região de Estreito, né? Agora para um uso conjugado com a futura hidrelétrica. Então, talvez vai ser uns projetos pioneiros no país, que é uma avaliação turística, um inventário turístico concomitante com a própria construção. Segurança hídrica, também uma preocupação da agência, avaliação de mananciais atuais e futuros, investimentos em infraestrutura, produção de água. É uma das tarefas difíceis do órgão regulador, é essa. Eu recentemente, acho que tem uns 15 dias, um mês atrás, eu estive falando sobre o nosso órgão regulador em Portugal. E eu observei assim, as mesmas dificuldades, a mesma ansiedade nossa. É que nós conseguimos ir até onde? Até detectar, fotografar, avaliar. A partir daí, nós temos que entregar a quem tem a máquina. Diz que no final da Segunda Guerra Mundial se discutia quem mandaria no mundo. Aí estava discutindo Stalin, tinha muita gente. Aí, logo veio a opinião. Quem vai mandar a partir de agora é o Papa. Eu vou falar em Papa, né? Eu registro a presença do prefeito de Santos, nesse momento, né? O prefeito Papa de Santos. Aí falaram, quem vai mandar é o Papa. Não, mas a Stalin falou, mas o Papa não tem exército. Então, é como nós também na agência. Nós tiramos a fotografia, detectamos o problema e passamos aí a insistir, a tensionar o processo. E é isso que nós pretendemos com relação ao Maranhão. Já que nós tivemos que fazer essa digressão iniciada pelo deputado federal Sarney Filho, agora um pouco mais uma discussão mais ambiental,
eu gostaria de encerrar o meu tempo, o deputado Edinho já deve estar preparando para me chamar a atenção. Eu quero, assim, encerrar dizendo o seguinte, que nós temos... o país vive um momento muito interessante, um momento assim, de grande mobilização nacional. Muitas vezes nós não sabemos a resposta, nós não temos o dinheiro, mas nós, mais do que nunca, acreditamos assim, é um país de futuro, né? Nós observamos nas falas, no rosto das pessoas, essa esperança de desenvolvimento. Então, nada mais do que quem cuida de vida, quem cuida de água, de meio ambiente, para trazer essa mensagem. Nós queremos pensar a água sobre essas duas grandes vertentes, sociedade, desenvolvimento ambiental e fator de produção. O que seria fator de produção? Indústria, transporte, produção de energia. Nossa matriz é dominada por energia elétrica, hidráulica, né? Nossa energia hidráulica hoje deve estar muito próximo, na casa de 80%, se nós compararmos com matrizes como a da França, né, onde quase 90% é nuclear, nossa nuclear é quase irrisória. Então, em termos de água, nós temos uma responsabilidade grande, já ultrapassei o tempo, eu agradeço a paciência e me coloco sempre na completa disposição, e muito obrigado a todos.